Shalom, meus amados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, nós estamos hoje, quinta-feira, 29 de setembro de 24. A igreja faz memória de São Cosme e Damião. Então, aqui é um dia desses irmãos santos que foram martirizados. Eles estão também no martirólogo de São Sebastião. Amém? Perdão, no martirólogo de São Jerônimo. Amados, Lucas 9, 7, 9, Catecismo da Igreja Católica 22, 57 e Lucas 23, 11. Amados, opinião de Herodes sobre Jesus. Se nós fizermos uma leitura meia superficial, com os olhos cansados, e não fizermos um aprofundamento teológico e exegético dessa perícope, que são 3 versículos, fica muito simplório a gente falar assim: Herodes queria ver Jesus por curiosidade. Amados, não foi a curiosidade, é muito simplório curiosidade. A própria palavra fala que Herodes ficou perplexo. Eu vou adentrar nessa palavra. Vamos entender primeiro quem é o tetrarca Herodes. A tetrarquia de Herodes o Grande, ele morreu no ano 4 a.C. Ele teve 4 filhos. E ele dividiu a tetrarquia entre 3 filhos que estavam dos 4, 3. Então ele dividiu a tetrarquia com Herodes Arquelau, que ele governava a Judéia e a Pérea, Herodes Antipas, que é esse sujeito medonho aí com esse nome horrível, ele era o tetrarca da Galileia e da Pérea, e Filipe, que era da Traconídia. É o Filipe, irmão dele, que ele saía com a cunhada lá, que dançou a Salomé, que matou o João Batista, aquela coisa toda. Vocês estão entendendo? Dos 3, Herodes Antipas era o que mais se assemelhava ao pai. Ele tinha em si algo medonho, ele era homicida, ele faz questão de dizer isso: eu matei João, homicida, assumido. Ele era corrupto e ele era depravado, adorava uma depravação. É só ver a loucura que ele ficou de ver a sobrinha dançar. Ele já estava saindo com a cunhada, a hora que a sobrinha dançou, ele ficou medonho, ficou louco, deu metade do reino, do tudo que você quiser, você é muito linda, maravilhosa. É os depravados. Os depravados veem o corpo, e não tem nada que deprava mais que a dança, né, amados? Ainda mais uma dança que mexe o corpo, né? Vamos lá então, amados. O que acontece então? Ele ouviu falar de tudo o que Jesus fazia. Tudo o quê? O que falaram para ele? Nunca que me explica. Fala assim, ele ouviu tudo, ele não ouviu Jesus. Ele ouviu tudo o que Jesus fazia. Ele ouviu falar, alguém chegou nele e falou de Jesus para ele. Ele não foi numa pregação de Jesus. Vocês estão entendendo onde começa a não conversão de Herodes? Porque Jesus morreu na cruz por Herodes também. Alguém falou de Jesus para ele, falou: tem um homem aí que é uma coisa medonha, ele põe a mão, limpa, ele anda sobre as águas, ele põe a mão, o peixe pula para cima, olha, ele é espetacular, ele passa a mão no cego, o cego enxerga, o homem é medonho. Ele ouviu falar, alguém falou de Jesus para ele. Nós temos que tomar cuidado, amados, o que nós andamos falando de Jesus para os nossos. Porque o nosso falar de Jesus para os nossos pode dar testemunho ou antitestemunho. Você imagina, eu falo que Jesus é o meu Senhor, mas eu não mudei. Você fala para os teus filhos que você encontrou Jesus, mas você continua o mesmo pai beberrão, fumando, briga com a esposa. Tem que tomar cuidado. O que você está falando de Jesus no teu trabalho? Você é chefe, você é um chefe carrasco, não é um chefe cristão, você não é um chefe bom.
É Herodes. Vocês estão entendendo, amados? Aí o que aconteceu? Ele ficou perplexo, não por Jesus, mas pelo que Jesus fazia. Presta atenção. Por que que ele quis ver Jesus? Pela perplexidade. Então vamos lá, vamos entender. O que é perplexidade, amados? Presta atenção no que é perplexidade, que só a perplexidade já explica. Estado de quem demonstra hesitação diante de uma situação complexa em que não se sabe qual decisão tomar. Irmãos, tá cheio de católico perplexo, não sabe qual decisão tomar. Uma coisa que mais dói no meu coração é ver cristãos católicos que vão à missa e não comungam. São católicos perplexos, são Herodes sentados nos bancos. Estão lá porque escutou falar de Jesus, não ouviu o próprio Jesus. Renato, vem e segue-me. Há 32 anos atrás eu ouvi um chamado. Amados, cuidado, cuidado, hesita. A perplexidade, eu hesito para batizar meu filho. A perplexidade, eu hesito para poder confessar. A perplexidade, eu hesito para casar no sagrado matrimônio da igreja. A perplexidade, eu hesito para defender Jesus. Quando fala dos gêneros, homem com homem, mulher com mulher, eu hesito, eu fico perplexo e não tomo decisão. Amados, tome uma decisão. Ou você pertence a Cristo, ou você pertence a Herodes. Faça a sua escolha. Herodes fez a dele. Ele era tetrarca. Se ele fosse curiosidade, ele podia mandar vir Jesus. Ele tinha poder para mandar vir Jesus. Ele podia poder para executar Jesus. Ele tinha poder para poder fazer o que queria com Jesus. Tanto é que ele vai falar o quê? Eu matei João Batista. Por que que ele fala que ele matou João Batista? Porque João Batista, naquela época, que nós estamos no capítulo 9, ele era maior que Jesus. João Batista era mais famoso que Jesus. João Batista fazia mais coisas que Jesus. Estão entendendo, amados? Jesus vai crescer depois da ressurreição. Até então é João Batista. Tanto é que João Batista fala: eu não sou digno de desatar os nós da sandália dele. Amados, presta atenção no que eu vou falar para vocês. João 19, 3, 5, ele vai colocar algumas situações para nós. Mas teve uma pessoa na Bíblia que quis ver Jesus, Zaqueu. Qual a diferença de Zaqueu e Herodes? Zaqueu, ele assumiu a sua pequenez subindo numa árvore. Não foi curiosidade. Ele quis ver Jesus para mudar a vida dele. Jesus fala o que em Lucas 19, 3, 9 e 10? Hoje a salvação entrou na sua casa. Por quê? Porque ele se entregou a Jesus. Não foi a mesma coisa que aconteceu com o nosso Herodes. Amados, tem 3 coisas que nos impedem de ver Jesus. Indo para o final já, certo? 3, presta atenção. Uma delas já está em Eclesiastes hoje, a primeira leitura, é a vaidade. Herodes encheu o peito, eu matei João Batista, vaidoso. Qualquer coisa eu mando matar isso aí também. Vaidade, a vaidade das vaidades. A resposta, a perplexidade me leva à vaidade. A vaidade me leva à perplexidade, não curiosidade. Curiosidade é muito simplório. Muita coisa pequena na curiosidade. Presta atenção. O próprio 1 João 2, 15 e 17 vai colocar 3 pontos, pilares, por que que Herodes não viu Jesus. E a pergunta não é por que que Herodes não viu Jesus. A pergunta é por que que eu não vejo Jesus. Eu. É fácil falar de Herodes, a Bíblia narra. Agora, e você? Você tem visto Jesus? Você tem visto Jesus na Eucaristia? Você tem visto Jesus na custódia do altar? Você tem visto Jesus no sacrário? Você tem visto Jesus no irmão da rua? Você tem visto Jesus naquele que pede para você? Você tem visto Jesus na sua doação de sangue? Você tem visto Jesus no perdão? Você tem visto Jesus em colocando tua mão no bolso e fazendo boas ofertas para a igreja? Você tem visto Jesus ao pagar o seu dízimo à Santa Igreja Católica Apostólica Romana? Ou você tem feito como Herodes, ficado perplexo? É fácil falar de Herodes.
Agora fala de você. Você tem visto Jesus, meu irmão? Você tem visto Jesus? Por que você não vê Jesus? Ou por que eu não vejo Jesus? São três situações que João coloca para nós. A concupiscência da carne. Ela não me deixa ver Jesus. 2, a concupiscência dos olhos. Não me deixa ver Jesus. E a soberba da vida. Não me deixa ver Jesus. Essas três pilares me levam à vaidade das vaidades. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não é só Herodes que não vê Jesus. Muitos não veem Jesus hoje. Na Santa Eucaristia, no Santo Sangue, na Santa Custódia e no irmão, como diz o Papa Francisco, tocar a carne de Cristo. Eu termino com uma frase do nosso Bento XVI. A adoração eucarística é uma forma essencial de estar com o Senhor. Não é ver, é ter. Eu não preciso ver Jesus, tenho que ter Jesus. Olha a diferença. Na Sagrada Custódia está presente o verdadeiro tesouro, sempre esperando por nós. Não está ali por ele, e sim por nós. Encerro com Lucas 23, 8, 11. Quando Herodes viu Jesus, ele ficou decepcionado. Ele falou, esse aí que é o Jesus? Esse homem aí, papá. E Jesus fez o que, amados? Silenciou. Eu quero ver um milagre, faz um milagre para mim. Jesus apenas silenciou. Amados, cuidado para Jesus não silenciar diante de nós. Ele fala para nós assim: aquele que me testemunhar perante os homens, eu testemunharei perante o meu Pai que está nos céus. Saiba quem é Jesus, para Jesus saber quem é você. Tenha Jesus eucarístico, corpo, sangue, alma e divindade, para que Jesus possa ter você. Aquele coração aberto foi por você. Olhe para a cruz, foi por ti, porque eu te amo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.